Olá a todos e todas, mais uma sexta-feira aqui começando para o nosso Direito das Famílias. Hoje a gente vai tratar um instituto muito importante que é o Bem de Família. Provavelmente vocês já estudaram o Bem de Família lá na parte geral do nosso Direito Civil. Por quê? Porque até o Código Civil de 1916 o Bem de Família era assim tratado dentro da parte geral e agora com o Código de 2002 veio para a parte especial e dentro do capítulo das questões do direito das famílias. Por que que a gente tem essa questão do nosso bem de família e por que ele é tão importante assim. Primeiro que o Código Civil de 2002 ele traz um capítulo específico para tratar dos direitos da personalidade, o que não constitui, obviamente, nenhuma novidade para vocês. Na verdade, o previsto nos artigos 11 a 21 do Código Civil, ele vai reafirmar a proteção da pessoa natural consolidada dentro da própria Constituição, particularmente dentro dos artigos 1º ao 5º, que consagram respectivamente os princípios da dignidade da pessoa humana, da solidariedade social e da igualdade em sentido lato. Tá? Então, denominado também o nosso princípio da isonomia, quando a gente falar de igualdade em sentido lato sensu. Esses são os princípios do direito civil constitucional, que é o novo caminho hermenêutico de interpretação dos institutos privados a partir da nossa Constituição e dos princípios constitucionais. Vale destacar que nesse caminho da interpretação constitucional foi confirmado pelo nosso Código de Processo Civil de 2015, que além de expressar a própria dignidade da pessoa humana como norte de aplicação do ordenamento jurídico lá no seu artigo 8º, a gente tem também que vai falar para nós, dentro do artigo 8º, que o processo civil será ordenado da aplicação ali disciplinada, interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidas na Constituição da República Federativa do Brasil. E essa aplicação dos princípios constitucionais nas relações privadas será incrementada nos próximos anos diante desses comandos legais reafirmados pela égide processual. E atualmente a gente percebe que o rol dos direitos da personalidade vai ganhar um outro cunho, recebendo a matéria de um tratamento específico em dispositivos normativos legais que regulamentam direitos eminentemente patrimoniais. Então, apesar da a gente ter o primeiro aspecto existencial, isso vai evoluir para a questão patrimonial e dentro da quarta jornada de direito civil que ocorreu lá em 2006, foi aprovado o enunciado 274, que prevê que os direitos da personalidade estão elencados de maneira não exaustiva do nosso Código Civil, constituindo uma expressão da cláusula geral de tutela da pessoa humana contida dentro do inciso 3º do artigo 1º da Constituição Federal. E no que concerne essa proteção, que coloca os direitos da personalidade e os direitos patrimoniais ao mesmo plano, no mesmo plano, é consulta obrigatória de toda a academia, enfim, a gente verificar a construção realizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, nosso professor da Federal, que tem uma obra muito aclamada que chama Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo e que é apontada a tendência da nossa repersonalização do direito civil de valorização da pessoa humana como o cerne do direito privado. Essa obra é de 2001, tá? E o ministro Luiz Edson Fachin, ele vai falar para nós que na realidade que a repersonalização do direito recolhe com destaque a partir do texto constitucional o princípio da dignidade da pessoa humana para bem entender os limites propostos à execução do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana tem sentido verificações similares. A dignidade da pessoa humana é princípio fundamental da República Federativa do Brasil. É o que se chama de princípio estruturante, constitutivo e indicativo das ideias diretivas básicas de toda a ordem constitucional. Tal princípio ganha concretização por meio de outros princípios e regras constitucionais, formando um sistema interno harmônico e afasta de pronto a ideia de predomínio do individualismo atomista no direito. Aplica-se como leme de todo o ordenamento jurídico nacional, compondo-lhe o sentido e fulminando de inconstitucionalidade todo preceito que com ele conflitar. É o princípio emancipatório que se trata aqui, né? Então a proteção do homestead, do bem de família, melhor dizendo, está apontada para o nosso ministro Luiz Edson Fachin na obra transcrita como uma precursora dessa personalização. Então, o ministro ele vai ensinar para nós que a impermeabilidade do bem de família constitui uma previsão do Código Civil
fora das codificações, ou seja, um oásis ao meio do transcurso. Então destaca-se também que a proteção do bem de família legal, constante lá na nossa Lei 8.009 de 1990, nada mais é do que a proteção do direito social e fundamental à moradia prevista no artigo 6º da Constituição Federal, seguindo a tendência da nossa valorização da pessoa humana, bem como a nossa solidariedade estampada no artigo 3º, inciso 1º da Constituição. A gente tem que entender também que o Superior Tribunal de Justiça tem adotado a nossa tese do patrimônio mínimo, ao reconhecer, por exemplo, que o imóvel em que reside a pessoa solteira estaria protegido pela impenhorabilidade prevista na nossa Lei 8.009 de 1990, conforme a nossa súmula 364 do STJ. E assim como foi todo exposto no nosso capítulo inicial de toda a nossa discussão aqui acerca da matéria, quando a gente estava lá nos primórdios das aulas presenciais, a gente compreendeu que, na realidade, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido, e tem um entendimento, melhor dizendo, atual, pelo qual a impenhorabilidade do bem de família não visa proteger a família em si. Então, o objetivo da proteção é, sim, a pessoa humana e a premente necessidade do direito à moradia. E dentro desse grande contexto, a gente vai valorizar a dignidade da pessoa humana e a solidariedade social, seguindo a nossa tendência de repersonalização do direito civil. E a doutrina contemporânea ela vai manifestar uma concordância em relação a esse posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, como, por exemplo, o nosso professor Pablo Stouze, o nosso Rodolfo Pamplona Filho, entre outros grandes juristas que nós temos em nosso ordenamento, tá? E a gente vai se filiar integralmente à tese, tá? Por quê? Porque em prol da nossa proteção da pessoa, essa tendência do nosso direito civil contemporâneo que vai emergir, ele emerge à luz do nosso direito civil constitucional, que é algo que também já virou meio demodé, né? Então, há uma nova dimensão dada à ideia de patrimônio com vistas à proteção das pessoas, que essas pessoas, novamente, elas estarão dentro do centro do nosso direito privado, e nesse sentido é que se verifica a nossa despatrimonialização e a personalização. Nós temos dois fenômenos. Uma coisa é deixar o patrimônio, esse grande peso do patrimônio um pouco de lado, para equilibrar dentro da ideia de personalização. E aqui tem um julgado muito interessante, dentro do próprio Superior Tribunal de Justiça, em que ele vai fazer essa análise dessa proteção à moradia, e vale muito a pena eu destacar esse RESP, que é o RESP 621399 do Rio Grande do Sul, de relatoria do ministro Luiz Fux, à época no STJ. Então, ele vai falar para nós aqui que a pretensão de exclusão de... A lei deve ser aplicada tendo em vista os fins sociais a que ela se destina. Sob esse enfoque, a impenhorabilidade do bem de família visa preservar o devedor do constrangimento do despejo que o relegue ao desabrigo. Empresas que revelam diminutos empreendimentos familiares, onde seus integrantes são os próprios partícipes da atividade negocial, mitigam o princípio da societas justa singulis, peculiaridade a ser aferida cum grano salis, pelas instâncias locais. Aferida à saciedade que a família reside no imóvel, sede de pequena empresa familiar, impõe-se a exegese humanizada à luz da República, voltada à proteção da dignidade da pessoa humana. Por isso que expropriar em execução por quantia certa esse imóvel significa o mesmo que alienar o bem de família, pois que muitas vezes lex dix minum quam voluit. Em caso, a família foi residir no único imóvel pertencente à família e à empresa, a qual, aliás, com a mesma se confunde, quer pela sua estrutura, quer pela sua conotação familiar, que assumem determinadas pessoas jurídicas com o patrimônio mínimo. É assente vertical sede doutrinária que a impenhorabilidade da Lei 8.009/90, ainda que tenha como destinatárias as pessoas físicas, merece ser aplicada a certas pessoas jurídicas, às firmas individuais, às pequenas empresas com conotação familiar, por exemplo, por haver identidade de patrimônios. Em consequência, pequenos empreendimentos nitidamente familiares, onde os sócios são integrantes da família e muitas vezes o local de funcionamento confunde-se com a própria moradia, devem se beneficiar da impenhorabilidade legal. Aplicação principiológica do direito infracional à luz dos valores eleitos como superiores pela Constituição Federal, que autoriza excluir da execução da sociedade bem a ela pertencente, mas que serviu à residência como único da família, sendo a empresa multifamiliar. Nessas hipóteses, pela causa pendente eleita, os familiares são terceiros aptos a manusear os embargos de terceiro pelo título que pretendem desvincular
o bem da execução movida pela pessoa jurídica. Então aqui a gente está diante de um caso muito interessante que se confundia a empresa com a nossa própria residência, né, que a família tinha, e foi decretada a impenhorabilidade desse bem. E a propósito, de forma mais recente, dentro do ano de 2016, e seguindo essa linha fundada no patrimônio mínimo, o STJ concluiu que a impenhorabilidade do bem de família, no qual reside o sócio-devedor, não é afastada pelo fato de o imóvel pertencer à atividade empresária. Esse é o informativo 579 do STJ, tá? E tradicionalmente o nosso bem de família pode sim ser conceituado como conceito de bem de família, gente, o imóvel utilizado como residência da entidade familiar decorrente de casamento, de união estável, entidade monoparental ou outra manifestação familiar, protegido por previsão legal específica. E vale citar nesse contexto a proteção, obviamente, das uniões homoafetivas, várias vezes já estudadas aqui dentro do nosso curso. E a esse propósito, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e a respeito dessa proteção legal, teve um julgado muito interessante, que é a apelação civil 991-07058288, dígito 3, fala para nós que norma que não excepciona nenhum devedor, colhendo todos, seja solteiro, casado, concubinato, união estável, heterossexual ou homoafetiva. A lei é a mesma para todos. Todos são iguais perante ela. Então, os artigos 5º, caput e artigo 6º da Constituição, direito social, direito à moradia, direito natural que deve ser preservado, com a exclusão da interpretação restritiva para colher tão somente o devedor casado em afronta à interpretação teleológica do seu artigo 1º. Então, duas são as formas do nosso bem de família previstas no nosso ordenamento jurídico brasileiro. E, obviamente, a gente vai estudar de forma separada e pontual cada uma dessas formas, tá? Inicialmente, vale destacar que podem os cônjuges ou a entidade familiar, famílias decorrentes do casamento, uniões estáveis entre homem e mulher, uniões homoafetivas, famílias monoparentais e outras, mediante escritura pública ou testamento, destinar fração do seu patrimônio para instituir o bem de família convencional. Além desse bem de família convencional, a Lei 8.009 de 90, baseada num trabalho acadêmico do nosso professor Álvaro Vilaça de Azevedo, que é o nosso mestre lá dentro da Faculdade de Direito da USP, dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, que passou a ser o imóvel residencial, seja ele rural ou urbano, próprio do casal ou da entidade familiar, protegido pela impenhorabilidade, independentemente, aqui destaca-se, tá? Independentemente de inscrição no registro de imóveis, porque isso é uma proteção automática. E o professor Álvaro Vilaça de Azevedo, ele fala para nós que pode-se dizer seguramente que o bem de família nasceu com um tratamento jurídico específico na República do Texas, sendo certo que, no direito americano, desponta-se para nós que é uma pequena propriedade agrícola residencial da família consagrada à proteção dela. Então a gente vai fechar esse vídeo daqui, esse primeiro vídeo, e vai verificar o nosso bem de família convencional ou voluntário nesse tratamento dualista dado pelo ordenamento jurídico brasileiro. Já voltamos.